Olá pessoal, então tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Tarologia, né? Nessa semana a gente vai falar sobre alguns aspectos muito importantes, mas especificamente nesse vídeo a gente vai falar sobre o eclipse total híbrido que vai acontecer no dia 20 de abril, na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. E a gente vai falar nele porque ele é um evento, né, um eclipse raro, né? E aí vou explicar para vocês o que é um eclipse, né? E por que ele é raro também, né? Esse especificamente, porque ele é raro. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Santana, né? Eu sou terapeuta, sou publicitária, sou pedagoga, sou astróloga, sou taróloga, sou especialista em florais e criei uma terapia chamada Terapia Integrada Reconectiva, a TIR, e o método Pensa, né? Que é um método que eu uso junto com a terapia no programa Transformação Now, que é um programa que reconecta você com você mesmo. Esse é o meu objetivo, tá? E assim, o meu propósito de vida é esse, é te ajudar a entender a vida de uma outra forma, tá certo? Para quê? Para que você possa viver melhor, para que você possa seguir o teu caminho, para que você possa tomar as rédeas da sua vida na sua mão e seguir em frente, tá certo? Bom, um eclipse, na verdade, é uma conjunção entre Sol e Lua, né? Quando o eclipse é solar, é que a Lua passa na frente do Sol. E aí esse eclipse pode ser total, que é quando a Lua encobre o Sol totalmente. Pode ser anular, quando ela fica só no meio, fica aquele halo, né, brilhante em volta, né? E pode ser parcial, quando ele encobre só, quando a Lua encobre só parte do Sol. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele é raro porque vai acontecer de tudo, né, gente? Ele vai ficar total, ele vai ficar parcial e vai ficar anular. Então, por isso é que a gente está chamando ele de híbrido. Ele vai encobrir o Sol totalmente? Vai. Mas ele não vai ficar todo esse tempo, né? Ele vai fazer todas as três fases. É por isso que ele é tão raro, porque ele, em um eclipse só a gente vai ter esse espetáculo diferenciado. A gente vai ter 3 em 1, né? Por isso é que é tão importante. E por que a gente está falando tanto nesse eclipse, né? Tá todo mundo, né, falando pra caramba. Primeiro que tem uns aspectos assim interessantes, né? Porque a gente teve uma lua nova em Áries, né? No início da lunação de Áries. E a gente está tendo 2 luas novas em Áries, né? Dentro do mesmo ciclo, né, ariano. Então isso também já é uma característica diferenciada, né? A gente está tendo essas 2 luas novas, né? E a gente está tendo uma quadratura do Sol com Plutão, né? Também junto. E a gente vai ter Mercúrio retrógrado, né? A gente também vai ter uma conjunção de Júpiter. Então assim, e o Sol vai entrar em Touro, né? Então assim, eu vou dividir esse vídeo falando do eclipse primeiramente, e na sequência, no outro vídeo, eu vou falar sobre os outros eventos, tá certo? Então, para vocês, o que é o eclipse? O eclipse vai estar acontecendo a 29 graus de Áries, então o ideal é que vocês vejam, né, em qual casa tem Áries no mapa de vocês, porque possivelmente vai ser nessa casa, né, que vão se dar as transformações mais importantes, né? Assim, vai ser mais contundente, você vai sentir mais. Então, é importante que você dê uma olhada lá. Se você não tem seu mapa ainda, você pode calcular no Personário de graça, ou então no astro.com. Tá? Bom, como é que a gente sabe o que acontece para o eclipse ser anular, parcial e total? Bom, isso tudo depende mesmo da distância que o Sol e a Lua estão dos nodos lunares. Mais longe dos nodos, quando eles não estão muito perto dos nodos, o eclipse é parcial. Quando eles estão bem perto, né, aí sim ele é anular e ele é total.
E o parcial a gente já sabe, é quando tem quando passa aquela sombra, né? Esse eclipse vai ser visto, né? Esse eclipse vai ser visto, o parcial vai ser visto no Oceano Índico, parte da Antártida, na maior parte da Austrália, na Indonésia, nas Filipinas, no Sudeste Asiático, norte da Oceania, no Oceano Pacífico. O total vai ser visto no Timor-Leste e da Papua Ocidental. Bom, e assim, os eclipses eles têm um efeito, né, que duram geralmente 6 meses, só que a gente sente esses efeitos um pouco antes do eclipse e também um pouco depois, né? É engraçado que se você olhar para tudo que a gente está vendo, né, tudo que a gente está ouvindo das notícias, inclusive ontem, né, o eclipse ainda não chegou, mas a gente tem notícia de que um dos vulcões mais importantes do mundo acordou, então ele já começou a se manifestar e já começou a soltar gases e fumaça, enfim, já começou a dar os seus sinais de que a coisa no meio da Terra está começando a explodir, né? E isso é coisa de Plutão, né? Porque tem essa quadratura de Plutão com o Sol. E Plutão é uma força, né, gente? Principalmente no que está escondido, que está nas profundezas, né? Então, com essa quadratura, vai vir muito à tona, muita coisa, né, que está guardada. Isso não necessariamente para todo mundo, né? Dependendo de onde esse eclipse vai bater, dependendo das casas, né? Onde esteja um Plutão, vê aí onde é que está a casa onde está Plutão e onde está o Sol, entende? Vou dar um exemplo, se Plutão está na tua casa 1, o teu Sol deve estar na casa 4, então a gente tem que prestar atenção nas casas angulares, né? Porque 1, 4, 7 e 10, então vamos ver, porque é ali também que deve ter uma mexida, né? De coisas que estão vindo à tona, de pressão, porque toda a quadratura é uma pressão que a gente sente, né? É uma necessidade praticamente da gente fazer alguma coisa. E quando a gente fala de Plutão, que é coisa guardada, né? A gente fala de Sol, que é o quê? É a força, é a luminosidade, é a clareza. Deve vir alguma coisa aí à tona, né? Para que a gente possa ficar ciente, né? Para que a gente possa tomar atitudes. E dependendo da casa onde Plutão está e do Sol, a gente pode esperar, né, algumas transformações importantes. Outra coisa também, a questão de Plutão, é que a gente pode ver algumas, como eu falei, do vulcão, a gente pode ver algumas tsunamis, a gente pode ver deslocamento de placa tectônica, porque isso aí é tudo que a gente não está vendo, né, gente? É tudo que está embaixo. E Plutão, de repente, mexe com essas coisas, né? E, na verdade, assim, esse eclipse não é para apavorar ninguém, né? Porque o eclipse, na verdade, ele sempre tem. É que os antigos diziam que os eclipses estavam ligados à catástrofe, né? Na verdade, isso é uma possibilidade, eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas não uma previsão. Então, assim, existe essa possibilidade, sim, mas isso não é uma previsão, gente. Pode acontecer, mas necessariamente não é. Na verdade, eu acredito que não seja isso, sabe? A gente vai ver alguma coisa assim, pode ter rebelião, briga, disputa de poder, guerra, né? Principalmente a nível mundial, porque Plutão mexe com o mundo, né? Internamente vão acontecer transformações, mas mais a nível macro, entende? É óbvio que a gente tem que ficar de olho, né, no que está incomodando a gente, porque vai incomodar. A quadratura é isso, como se estivesse apertando a gente na parede, entendeu? Vai apertando, você fala, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer alguma coisa, como é que vai ficar? Isso não vai ser bom para mim, tenho que resolver isso, entende? E assim, ainda mais com o eclipse, que na verdade, você imagina, some o Sol, né, a luz do Sol, e a gente fica simbolicamente, quer dizer, a gente fica mesmo, né, sem a luz. Não estou falando que simbolicamente é como se desse um apagão.
apagão, né? Na nossa consciência, porque o Sol é nossa consciência, e a gente ficasse meio que sem enxergar as coisas. Só que isso é um momento, mas nesse momento é um lapso no tempo, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente tem algumas opções para fazer com relação a isso. E é legal a gente pensar nisso na questão do eclipse, né? Quando some a consciência, mesmo que seja por segundos, porque esse eclipse vai começar 1h19 da manhã e deve terminar aproximadamente às 6 da manhã, a gente tem que contar com os nossos outros sentidos, entende? É a vez da gente usar o que a gente não... Tipo assim, a gente vê enxergar com os outros sentidos no escuro, entende? É ter uma audição mais apurada, é ter uma sensibilidade mais apurada, é fechar os olhos e conseguir perceber se tem algo perto da gente, sabe? Então é um momento que a gente precisa colocar a nossa luz até interna para brilhar, para poder iluminar esse caminho que vai estar temporariamente no escuro. É uma oportunidade, né? Então o eclipse pode trazer algumas coisas desagradáveis em nível coletivo, mas também pode trazer algumas oportunidades em nível pessoal, que é a gente usar a nossa força, a nossa luz, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de caminhar na escuridão, de bancar, né? Tipo, eu vou assim mesmo, não vou parar, porque parar não dá para parar. Eu vou continuar caminhando. É claro que eu vou usar meus recursos para quê? Para não cair em um buraco, para não despencar da montanha, do espinhadeiro. Mas importante é você ter coragem, né? Que aí entra também a questão do eclipse em Áries, né? Porque está sendo no grau 29 e é um grau intermediário, 29,5 mais ou menos, né? Aí até 5 graus a gente chama isso de um grau intermediário. Por quê? Porque é a passagem de um signo para o outro. Então olha só que interessante, né? A astrologia é interessante por causa disso, é bem bacana. Porque a gente tem aí uma oportunidade de quê? De ainda estar na lua nova, né? Pegar esse eclipse aí em Áries, né? Pegar todo esse ímpeto, toda essa coragem, toda essa ação, toda essa vontade de vencer, né? Incorporar esse guerreiro, porque ele é o guerreiro, é o que dá o primeiro passo, dá o pontapé inicial, né? Para quê? Para a gente conseguir aquilo que a gente quer, entende? E aí, olha só, a gente vai pegar essa força ariana, a gente vai dar esse pontapé inicial, a gente pode dar esse pontapé inicial, né? A gente pode pegar e fazer as ações necessárias para que a gente faça aquilo que precisa ser feito. Então, é meio que assim, Plutão fala pra gente que a gente precisa transformar coisas. O que você não quer mais e o que você precisa deixar para trás para que você possa atingir um objetivo. O Sol vai deixar claro isso, né, pra gente. Aí você pega essa força do guerreiro, né, se veste das cores de Áries e vai à luta, faz o que tem que ser feito. E aí, como tá no grau intermediário, tá indo para Touro, aí você pega o quê? Veste as roupas do taurino, né, que é o quê? É o persistente, é o teimoso, é aquele que consegue o que quer, aquele que materializa, aquele que faz as coisas concretamente, né? Que prima, né, pela segurança. Ele não tem pressa. Então ele pega tudo que Áries começou e consolida aquilo, sabe? Materializa, mas faz a manutenção para que tudo aquilo seja
fique seguro, fique concreto. Olha só que bacana. Então a gente pode pegar nessa questão aí dessa passagem de Áries para Touro, a gente pode conseguir algumas coisas bem bacanas, né? Daqueles objetivos que a gente está querendo, aquilo que a gente está primando, aquilo que a gente está querendo objetivar. E assim, a gente precisa ter tudo isso de Áries, mas ter o foco taurino, não perder o foco, nem desistir. E a gente vai deixando também, isso é bacana também colocar, porque o Áries, ele tem todas essas qualidades, mas ele é impetuoso, ele faz, às vezes depois pensa, mas isso tudo vai ser importante. Mas aí, conforme a gente vai passando para Touro, a gente vai ficando mais paciente, a gente entende que tudo tem um tempo de maturação, tudo tem um tempo de materialização, né? Então em Áries a gente plantou a semente, né? A gente semeou, e em Touro a gente vai regar essa semente, né? A gente vai fazer com que ela fique forte. Para quê? Para que ela cresça, né? Com segurança, e que a gente possa colher os frutos dela, entende? Então é isso que a gente pode, né? É isso que a gente pode fazer nesse período incrível que a gente está tendo. E é claro que com essa quadratura de Sol com Plutão também, a gente precisa, e eu estou falando de Áries passando para Touro, precisa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de paciência, ser um pouco mais tolerante, porque as emoções possivelmente estarão à flor da pele por causa de Plutão, com essa quadratura com o Sol, por causa da disputa de poder. Então é importante que a gente nesse momento também se reafirme como pessoa e faça exatamente aquilo que tem que ser feito para que a gente vá para onde a gente quer. Sabe, o que a gente quer? A gente quer harmonia, a gente quer saber, né? A gente quer evoluir, né? Então, quando a gente está nesse caminho aí de evoluir, de sabedoria e tudo, a gente precisa vencer os nossos instintos, né? Então, que a gente tenha nesse período aí bastante paciência, sabendo que a gente vai de alguma maneira ser um pouco cutucado, que a gente vai ouvir notícias que a gente não gostaria de ouvir, que a gente vai ser testado nesse momento, mas que a gente também tem a capacidade de ter foco para ir para onde a gente quer ir. Para onde a gente quer ir? A gente quer ir para o caminho da tranquilidade, né? O caminho da harmonia, o caminho da concretude, da realização, tá certo? Então, gente, olha, esse é o recado, né, desse eclipse híbrido total, né, que a gente vai ter aí. É um período que a gente vai ter oportunidades, né, de mostrar quem a gente é. Então, vamos ficar atentos, né, às oportunidades e ter cautela e ficar atento também para quê? Para que a gente possa tomar decisões com sabedoria, né? E é isso. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né? Espero que, se você gostou do vídeo, você compartilhe com seus amigos, né? Com as pessoas que gostam de astrologia, que se interessam por esses aspectos incríveis que acontecem, porque para mim tudo aqui embaixo é igual ao que está em cima. Então, se lá em cima está acontecendo alguma coisa, com certeza vai ter um reflexo aqui embaixo, né? Então você compartilha, você curte, comenta aí para mim, fala se você está sentindo já os efeitos do eclipse. Me conta aí alguma coisa, se você já passou por alguma coisa que você falou, caramba, isso já está se precipitando, né? E que eu quero saber, tá bom? Então um beijo no teu coração, tá? Muito obrigada por você ter ficado até aqui e assina o canal, tá? Aperta o sininho aí para você receber quando eu colocar os próximos vídeos. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!